Vamos nós, vamos fazer a aula de sexta e sexta-feira a gente tem a prova de quarta. Meu pai, meu pai. Glória, 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 glória. Égua, Marcas, égua, égua, égua. Bora, foco, foco, foco. Vamos. Vamos lá. A gente vai entrar agora na segunda metade da disciplina, tá? Que é a parte de manipulação de listas. Se vocês entenderam a primeira parte direitinha, a segunda é fácil, tá? Porque manipular listas é manipular várias vezes um elemento. Então, uma dessas atividades que eu gosto de trabalhar para a gente ver a questão das listas é a atividade da bodega. Então, a bodega, ela trabalha listas de duas formas. De duas formas. Bora desenhar aqui. Puxa vida. Na bodega a gente tem a seguinte realidade. A gente vai ter caixas que podem atender pessoas. Então vamos fazer de conta que aqui a gente tem três caixas. Caixa um, caixa 2, perdão. Aqui vai ser o caixa zero, caixa um e caixa 2. E aqui a gente tem uma fila de pessoas que vão chegando para ser atendidas nesses caixas. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, seis, sete. A fila é composta de pessoas, ok? Então a gente tem que a minha fila de espera poderia ser dito como um array, onde tem objetos do tipo pessoa, ok? E essa fila de espera, ela é uma sanfona. Ela começa vazia, conforme as pessoas vão chegando, elas vão ficando no final da fila, e conforme eles vão sendo chamados no caixa, o que acontece? Ele sai do começo da fila e a fila vai diminuindo. Então essa fila de pessoas, ela não tem buracos. Não tem como ficar sair uma pessoa no meio da fila e ficar, entenda, o nulo no meio da fila. Se sai uma pessoa do meio da fila, o que acontece? A fila diminui. Se sai uma pessoa do final da fila, a fila diminui. Se sai uma pessoa do começo da fila, a fila diminui. Então, eu sei que se a minha fila de espera tem 10 posições, quantas pessoas tem na fila? Se tem 10 elementos na fila, tem 10 pessoas na fila. Beleza? Porque toda vez que eu tiro uma pessoa, a fila diminui. Só que os caixas, eles são diferentes. Porque a pessoa entrar ou sair do caixa, ela não carrega o caixa junto com ela. Quando a pessoa sai do caixa, o caixa continua existindo. Aquele caixa que até então guardava uma pessoa, agora não guarda mais uma pessoa. E como é que eu expresso que o caixa está vazio? Colocando nulo. Da mesma forma como eu expressava quando o notebook estava sem carregador ou a motoca estava sem criança, a gente tem um nulo naquela posição, tá? Então, eu poderia dizer que a minha lista de caixas, ele também é uma lista, só que é uma lista que pode ter em cada uma das posições uma pessoa ou um nulo. Então, cada pessoa da lista de caixas ou é uma pessoa ou é um nulo. Então, vamos fazer assim: se o meu banco começa com três posições de caixa, eu vou colocar qual valor em cada uma dessas três posições? Se não tem ninguém ainda no caixa.
Nulo. E na segunda posição? E na terceira? Nulo. Se chega uma pessoa para a primeira posição, eu tiro ela da lista de espera e coloco ela na primeira posição do caixa. Só que quando ela sai, o caixa diminui? Não. Quando ela sai, eu continuo com três pessoas, só que agora eu tenho que dizer para essa posição que o valor dela é nulo. Ok? Então vocês percebam que a gente tem dois arrays, mas eles se comportam de formas diferentes. Um deles aumenta e diminui como a sanfoninha, não tem buracos, não tem nulos, e o outro é de tamanho fixo. E ter ou não ter um elemento significa que eu vou ter nulo ou não vou ter nulo dentro do caixa. Então, vamos começar aqui na implementação livre, tá certo? Vamos pensar aqui na Open. Vou apagar aqui as outras coisas. Tá, quero nada disso não. Vou comentar tudo aqui e vou começar aqui o meu código livre sem nada aqui funcionando. Então vamos lá. A minha pessoa, ela vai ter. Eu não lembro o que é que tem na pessoa. Acho que é só o mesmo nome. Só para a gente poder manipular um elemento. Então eu tenho um nome, construtor e o get não. Ok, Copilot me ajudou aqui. Então a pessoa não tem nada. Uma parte interessante agora. Vamos para a bodega. Bodega. Tá mais para mercantil, né? Mas tudo bem. Então, na minha bodega, agora eu vou tirar o Copilot para a gente fazer aos pouquinhos. Na minha bodega, eu tenho uma lista de espera, que é, a gente já viu uma lista onde tem pessoas. Eu já poderia instanciar aqui se eu quisesse. E os meus caixas são uma lista. Pessoa é o tipo dessa lista aqui. E os meus caixas têm uma pessoa ou nulo em cada posição. Se fosse para fazer um construtor, eu preciso de saber de cara quantos caixas vão ter no meu banco na minha bodega. Então, vou chamar isso daqui de capacidade. Capacidade é um número. Então, bora pensar aqui. Se fosse para construir aqui dentro, eu poderia construir assim, né? Des.espera recebe vazio, des.caixas recebe vazio. Deixar para construir aqui dentro. Também poderia construir aqui fora, mas tudo bem. Quantas caixas eu tenho agora? Depois da linha 22, você tem quantos caixas dentro desse vetor? Nenhum. Você botou algum caixa? Não. Se eu perguntasse qual é o tamanho da lista de caixas, ele me daria que eu tenho o quê? Zero, porque eu não botei nada. Só que ele quer que eu tenha capacidade de caixas. Ele está me pedindo, ei, cria uma bodega com 4 caixas, cria uma bodega com 3 caixas. Quando ele for criar a bodega lá embaixo, seja bodega, recebe nova. Eu quero uma bodega com 5 caixas. Esse 5 vai ser jogado aqui para o meu construtor. Lembra, o meu vetor de caixas vai começar de um tamanho e vai terminar daquele mesmo tamanho. Então eu tenho que colocar quantos elementos dentro do caixa agora? 5, no caso, capacidade. Então, eu vou fazer o seguinte artifício. Ele não quer vários elementos dentro do caixa? Eu vou começar a preencher o meu caixa com elementos vazios, para eles existirem. Porque atualmente é como se eu tivesse, entenda, um ônibus sem cadeiras. As pessoas não têm onde sentar. Existe o vetor pode carregar pessoas, mas atualmente ele tem quantas posições? Zero, nenhuma. Eu posso colocar, por exemplo, uma pessoa na posição 4? Não, porque posição 4 ainda
Não existe. Existe posição zero? Não, não existe posição nenhuma. O meu vetor está vazio. Na hora que eu faço isso, des.caixas.push nulo. Agora tem quantas posições no meu vetor de caixas? Uma. Então agora eu poderia colocar alguém na posição zero. Agora a posição zero existe. Se eu fizer isso daqui de novo, agora eu tenho quantas posições? Aqui eu criei a posição zero, não foi isso? E aqui eu coloquei em que posição? Posição 1. Então, lembra, o que é que o push faz? O push cria um espaço no vetor e coloca alguma coisa nesse espaço. O push ele tem essas duas ações. Então, se o meu vetor tinha zero elementos, tinha nenhuma posição, na hora que eu faço o push, ele passa a ter um espaço e nesse espaço eu coloquei um valor. Só que, excepcionalmente, qual o valor que eu coloquei dentro desse espaço? Nulo, porque nulo é um valor. Nulo é um valor. Nulo representa ausência. Nulo é um valor. Se eu não tivesse colocado nada, não dá para empurrar nada para dentro do vetor, né? Então eu preciso colocar alguma coisa. E o meu vetor só aceita dois tipos de coisa. Ou aceita nulo, ou aceita uma pessoa. Como eu ainda não tenho pessoas, eu vou colocar nulos para criar as posições, criar os espaços para colocar o caixa. Então você imagina que quando você criou o teu vetor era um vetor onde não tinha nada. Quando você fez o push, você criou um elemento e nesse elemento você colocou o valor nulo. Agora existe o índice zero. Aí você faz o push de novo, você cria o outro elemento e dá outro nulo para ele. Quantos elementos ele quer criar? Quantos espaços ele quer que esse caixa tenha? Capacidade de espaço. Então, eu vou fazer um laço aqui para botar várias vezes nulo dentro do vetor. I menor do que capacidade, I mais, des.caixas.push de nulo. Então, se eu fosse perguntar agora no finalzinho, qual é o tamanho do vetor de caixas? Length. Qual é o tamanho do vetor de caixas? Capacidade. Porque eu coloquei capacidade nulos dentro do vetor de caixas. Então, quando terminou o construtor, eu vou ter dois vetores. Um deles vai ter vários nulos. Por exemplo, imaginando que eu pedi uma bodega com capacidade 3, ele vai ter uma lista com vários nulos e a lista de espera estará vazia. Tamo junto? Tam- Então, tem dois tipos de array, né? Escala. Nesse caso. Um é um array vai poder mudar de tamanho, ou vai ter tamanho fixo. E ele vai ter tamanho. O tamanho fixo são os caixas. Porque quando a pessoa sai, não tem uma pessoa naquele caixa, mas aquele caixa continua existindo, concorda? Entendeu? Então, para representar que a pessoa saiu, eu não diminuo o array, eu coloco nulo naquela posição. Ok? Então vamos lá. Como a gente não tem testes, a gente vai construir os nossos próprios testes. Então, vamos lá. Criei aqui, vou logo fazer aqui o meu toString. A primeira coisa que eu vou fazer é o meu toString. Então eu vou fazer o mais simples possível. Ó, vamos começar com um texto vazio. Aí depois a gente vai juntando as coisas no texto. Eu vou dizer que os caixas. Aí eu vou. Agora, tudo que a gente for interagir com os elementos vai ser laço. Laço, laço, porque agora o elemento não é coisa só. Mas, como a gente ainda não tem o que mostrar, vamos ver se isso daqui funciona. Eu vou colocar os caixas. Aí depois eu vou colocar uma quebra de linha.
Aí eu vou colocar agora os elementos em espera. Desse ponto espera. Pronto. Vamos tentar imprimir a nossa bodega. Console.log, bodega. Não tenho testes, eu vou escrevendo os meus testes. Então, bora testar aqui. Aqui deu um errinho. Eu tenho alguma coisa que não foi comentada. Tem alguma coisa que não foi comentada. Pronto. Só que deu errado aqui. Eu tenho que chamar manualmente. Bodega.toString. Eu quero que rode esse método aqui. Então, bora aqui. Ele está rodando os testes da bodega. Eu não quero que rode os testes da bodega. Bora interativo. Ué, undefined? Por que é undefined? Estou fazendo um retorno. Ah, verdade. Meu toString retorna uma string. E aí eu tenho que retornar a saída. Então, bora de novo. Ok, ó. O que é que ele está mostrando? Caixas. Tem 4 vírgulas porque são 4 nulos. Então, ele está imprimindo. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está imprimindo 5 nulos e o espera. Então, por aqui, tá tudo bem. Bora para o próximo. Vamos fazer o quê? Vamos fazer a pessoa chegar na fila da espera. Então, vai chegar. Vai chegar uma pessoa. Quando essa pessoa chega, para onde é que eu jogo ela? Não, para a fila de espera. Vai todo mundo primeiro para a fila de espera e você só vai para o caixa quando o caixa chama. Não aparece a luzinha, caixa 0, caixa 1. Aí quando aparece a luzinha caixa 1, o que acontece? A primeira pessoa que está na fila de espera sai da fila de espera e vai até o caixa 1. Então, a pessoa que chegar, a gente vai jogar na frente ou no final da fila de espera? No final. Então, des.espera, para jogar no final é um push, e eu vou jogar uma pessoa. Joguei no final da fila. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer bodega, ponto. Chegar. Chegar espera um nome. O que é que chegar espera? Uma pessoa. Então, não posso passar um nome para chegar. Eu tenho que passar uma pessoa. Oi. Então, por exemplo, eu quero te dar alguém do caixa. A gente chega lá. Vamos primeiro botar as pessoas no caixa, depois a gente tira. Vamos botar eles no caixa e daqui a pouco a gente tira, tudo bem? Então, como é que eu crio uma pessoa bem aqui? New pessoa vai ser o João. João chegou. Vou testar. Quero ver se o João vai aparecer aqui no final da minha, no console.log da minha bodega. Então, bora rodar aqui. Ué, objeto. O João não apareceu. O que é que eu vou ter que fazer agora? Isso daqui, espera, é um vetor de quê? De objetos de que tipo? Pessoa. Espera é um vetor de pessoas. Para o TypeScript transformar isso em texto, a gente viu duas formas na quarta-feira passada. Como é que eu posso transformar isso daqui de vetor de pessoas para texto? Tem duas opções. Ou eu dou um ponto map para transformar todas as pessoas em texto, ou eu dou um ponto join para forçar que todo mundo seja transformado em texto. Então, das duas, uma. Ou eu faço assim, ó, junta todo mundo utilizando 2 pontos, por exemplo. Junta todo mundo utilizando vírgula.
E aí ele vai converter cada uma das pessoas para o texto e juntar essas pessoas com vírgula. Então, se eu fizesse isso, já resolveria. Ó, cadê? Espera. A pessoa tem o seu toString? Não. Tá vendo? Por isso que tem. Tá vendo por que tem que testar de pouquinho em pouquinho? O que é que tá faltando aqui? ToString de pessoa. Que vai retornar desse ponto nome. Ah, agora sim. Oi. O método já vem na. É assim, ó, quando a gente for ver herança, a gente vai entender que objetos eles herdam moldes. Então, todas as classes que você está criando, elas não são criadas do zero, elas são criadas de uma classe padrão, que é o object, e esse object tem o toString. Quando a gente está colocando exatamente esse método com esse nome e esse retorno, a gente está substituindo o método do meu pai pelo meu próprio método. Então, ao invés de chamar aquele toString que retornava object, a gente está chamando o toString dessa classe. Então, a gente está substituindo a forma como ele é transformado em string. E tem que ser exatamente esse nome com esse parâmetro. Se eu botar aqui um S minúsculo, por exemplo, aí não funcionaria. Entendeu? Porque já é um método padrão para transformar em texto. Tem que ser esse método. Aí vai ter um método que observa. Exatamente. Então agora, se eu colocar outra pessoa, vou botar outra pessoa que chegou depois do João. Chegou o João e chegou a Mila. Pronto, chegou o João e chegou a Mila. Agora, pelo menos o nosso chegar está funcionando, né? Chegou o João, chegou a Mila e chegou o José. Beleza. Bora pro próximo. Bora chamar a pessoa no caixa. Chamar. Chamar vai receber o índice que está chamando. Por exemplo, chamar no caixa 1, chamar no caixa 2. Então, chamar vai receber um índice. Ok. Imaginando que vai dar tudo certo, que o caixa está vazio, que tem gente na fila, a gente começa imaginando que vai dar tudo certo, tudo bom? Como é que eu tiro a pessoa da fila e coloco ela para dentro do caixa? Vamos lá. Ó, a pessoa não tem que sair da fila e ir para dentro do caixa? Se eu quiser manter, entenda, manter ela na fila e colocar ela no caixa, seria a seguinte coisa. O caixa, em qual posição? Índice, ele não está chamando índice 1. Então, se está chamando no índice 1, o cara tem que ir para o índice 1. Se estiver chamando no índice 2, vai ter que ir para o índice 2. Esse caixa, nessa posição, aqui está piscando lá no visorzinho, vai receber quem? Que objeto? A pessoa, mas que está em onde essa pessoa? Na lista de espera, mas em que posição da lista de espera? Zero, no começo da lista de espera. Então, o cara que está na posição zero da lista de espera, primeiro vai ser copiado para o caixa. Então, vai ser essa pessoa que está na posição zero da lista de espera, vai ser copiada para o caixa. Beleza? Então, bora rodar de novo. Ué, tô vendo alguma coisa? Cadê? Por que que o caixa não tem ninguém? Não tô chamando, né? Então, vamos lá. Eu vou chamar na posição bodega, ponto, chamar. Vou chamar no do meio. Não tem 5, né? O do meio é o 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2. Ó, o João tá aqui no meio, ó. Olha que legal. Só que ele não saiu da parte de baixo. Então, além de copiar o objeto, você agora tem o objeto sendo referenciado em dois lugares. Ele tanto está sendo visto no caixa, como está sendo visto na lista de espera. O que é que eu tenho que fazer agora? Tirar ele da lista de espera. Então, como é que eu faço isso? Des.espera.
O pull, o push insere no fim e o pull tira do fim. E o pop, perdão, né? Não é pop, não. É o push insere e o pop remove. E na frente é o shift. O shift remove, ó. Shift remove o primeiro elemento. Então, fiz um shift. Então, agora, o João saiu da primeira posição e foi para a fila de caixas. Se agora eu chamar na bodega, ponto chamar na posição 0, o que é que vai acontecer? A Mila vai sair da lista de espera, deixando só o José, e ela vai para o caixas na posição 0. Ok? Estamos indo com o fluxo? Estamos sentindo o fluxo? Está fluindo? Bora. Então, vamos lá. Vamos agora imaginar o que é que pode dar errado no chamar. Quais são as opções de erro aqui? Não ter pessoas. Então, se eu não tenho quem chamar, não dá para chamar. Como é que eu sei que não tem ninguém na lista de espera? Ponto espera, ponto length. Length não é o tamanho? Se isso daqui for 0, então lista de espera vazia e retorno. Pode ter mais algum erro aqui? Se você chama, já aconteceu de você querer a pessoa apertar o botão e ainda tem a pessoa lá e você não conseguir. Então pode ser que o caixa que está chamando por algum motivo tem alguém lá. Então você não consegue sair da fila de espera porque você não pode pegar o canto da mulher que está lá. Como é que eu sei se esse caixa está ocupado? Se des.caixas na posição índice for diferente de nulo. Significa que tem alguém lá. Se for igual a nulo, é porque está vazio. Se é diferente de nulo, é porque tem alguém. Se tem alguém, eu não posso ir para lá. Console.log caixa ocupado. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai testar. Programa, teste. Programa, teste. Então, bora testar. Biririm, biririm. Então, o primeiro erro que eu vou fazer é tentar chamar a Mila para o caixa que já estava ocupado. Então, é para ela continuar na lista de espera, né? Beleza? Ó, ela continuou na lista de espera, não conseguiu ir para o caixa do João. Agora eu vou chamar e deixar o caixa vazio. Bodega, ponto chamar na posição 0. Bodega, ponto chamar na posição 3. Então aqui é para dar a caixa vazio e todos os outros vão estar nos seus respectivos caixas. Ok, lista de espera vazia. Tamo junto, tamo junto? Ok. Vamos tirar a pessoa agora do caixa. Chamar, sair. Para sair, eu também tenho que liberar a pessoa. Como é que eu tiro a pessoa do caixa? Tiro a pessoa. Supondo que tem alguém no caixa, eu só quero que ela saia de lá. Des.caixas na posição índice igual a nulo. Eu vou tirar aquilo que representava uma pessoa, não representa mais, volta a representar vazio. Sair
é colocar nulo naquela posição para representar que não tem mais ninguém lá. Não, eu estou imaginando que tem gente lá. Tudo bem? Supondo que tem alguém lá, eu quero tirar a pessoa de lá. Seria fazer isso daqui, ó. Eu não faço um pop, eu não faço um unshift, eu não faço um shift, eu não vou arrancar o caixa. Aquela posição do caixa continua lá. Por isso que eu coloco essa atividade logo como a primeira de vetor, para a gente entender que eu posso manipular o vetor de formas diferentes, com abstrações diferentes. Então, nesse caso aqui, para o caixa, dizer que o caixa ficou vazio é colocar um nulo naquela posição. E agora sim, meu caixa está vazio. Só que agora o que é que pode dar errado? Se não tem alguém lá. Então, como é que eu verifico isso? Se des.caixas na posição índice foi igual a nulo, não tem ninguém, então eu posso dizer o quê? Caixa, vazio e retorno. Então agora vamos lá. Vamos tirar o João, que está lá na bodega na posição 2. Bodega, ponto. Sair na posição 2, ele vai sair, e se eu tentar de novo, aí é para dar a caixa vazio. Ok, tá aqui todo mundo. Aí eu tirei o João, tentei tirar de novo, deu caixa vazio e ele ficou lá. Vamos só ajeitar essa saída para ela ficar bonitinha, tá? Vamos fazer assim, ó. Quando não tem ninguém, vocês vejam que ele não está colocando nada, né? Fica o buraco. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a manipular isso daqui para ficar organizadozinho. Isso daqui é a minha lista de caixas, tá vendo? Então eu vou fazer, vou colocar numa variável separada aqui, ó. Os meus caixas vão ser a seguinte coisa. Eu tenho a minha lista de caixas e isso é uma lista de pessoas. E aí eu vou fazer uma transformação. Lembra do map que a gente viu? Então eu vou fazer uma transformação. Qual é a transformação que eu vou fazer? Eu vou passar essa função em cada uma das pessoas. Seja uma pessoa, eu vou fazer o quê? Se essa pessoa for igual a nulo, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 tracinhos. Vamos ler comigo aqui, ó. Isso daqui representa uma função. Se a pessoa for igual a nulo, eu vou colocar 4 tracinhos. Se não, eu vou colocar a pessoa, ponto, toString. Estou transformando um vetor de pessoas em um vetor de texto, porque cada pessoa vai me gerar um texto. Se ela existe, ela vai pegar o toString dela. Se ela não existe, ela vai retornar 4 palitinhos. Então, isso daqui é uma lista de textos. Isso é uma lista de textos. Eu parti de uma lista de pessoas para uma lista de textos. Então, agora, quando eu mandar imprimir, olha como é que vai ficar bonitinho. Os caixas vazios vão ter os 4 quadradinhos e os caixas preenchidos vão ter o nome da pessoa. Tudo bem? Para eles colocar Onde? Não, pode ser. Aqui coloca o nome. para número, se fosse para número de white, ele ter que entender para colocar os números. Ó, Para que ficava uma mais fácil. tudo bem. O que é que eu vou fazer agora? E esse modelo que vocês veem em todas as atividades, está vendo aqui? Esse modelinho que vocês veem em todas as atividades, ele foi pensado para ser usado de forma interativa. Só que a gente nunca usou interativo. Vou pegar esse código que a gente já fez
e só vou montar, ok? Então, tá vendo esse código que a gente testou aqui na mão? Aqui tá funcionando, a gente testou na mão. Vou apagar isso daqui, vou descomentar esse breguesso aqui todinho, Ctrl ponto e vírgula. Então, vamos ver aqui no nosso código. Qual é o nome do nosso projeto? Não é mercantil, é o quê? Bodega. Eu vou começar criando uma bodega vazia, sem caixas, e na hora que eu der um comando de init, eu vou inicializar o meu mercantil com uma nova bodega, passando o número de caixas. E quando eu der... Hã? Só que aqui o que importa é que essa variável venha para cá. Porque quando chega lá, o nome não interessa muito. Ok? Ó. Init vai criar uma nova bodega. E o show vai dar o toString dessa bodega. Mas o nome aqui da variável é mercantil. Já que eu já fiz todos os métodos, eu já vou... Chegar é chegar? É. Chamar é chamar? É. Finalizar não é finalizar, a gente chamou de sair. E show é show. Os nomes que a gente coloca aqui são os nomes dos comandos. Então eu poderia aqui colocar o nome que eu quisesse. Eu vou botar meu próprio nome, tá? Vou chamar de iniciar, chamar isso daqui de mostrar, esse daqui vai ser chegar, chamar e sair. Por que isso foi criado aqui como um loop? Justamente para a gente poder rodar ele assim, ó. Mostrar. Não, é mostrar, né? Não tem nenhuma caixa e nenhuma lista de espera. Aí eu vou iniciar com 3 caixas. Mostrar. Agora eu tenho 3 caixas. Vai chegar o João. Mostrar. João tá onde? Na fila de espera. Vai chegar o José, vai chegar a Bia, vai chegar o Mário, vai chegar a Ana. Mostrar José, João, Bia, Mário e Ana. Na hora que eles chegaram. Vamos entender o que está acontecendo no código. Vocês lembram que aqui embaixo, olha, se vocês olharem aqui embaixo, eu tenho um loop, tá vendo? Então, o que é que esse loop faz? Toda vez que eu digito uma linha, ele pega essa linha, verifica qual foi a palavra que eu coloquei e, dependendo dessa palavra, ele chama uma função que eu implementei. Então, o que esse loopzinho está fazendo é chamando as funções, só que de uma forma interativa. Eu dou o comando, ele faz a ação, volta para mim. Eu dou o comando, ele faz a ação, volta para mim. E aí, ele vai ficar nesse loop aqui até eu terminar o meu código. Então, aqui eu posso implementar e testar o que eu quiser. Quero chamar o João aqui para a última posição. Como é que eu faço? O João vai ser chamar em qual posição? 2. Então, se eu mandar mostrar, é para o João estar aqui. Se eu chamar agora na posição 0 e mandar mostrar, para onde é que foi o José? Para o primeiro. O José está lá no primeiro. Vamos fazer dar errado. Vou chamar a Bia no lugar do João, na posição 2. É para aparecer o quê? Caixa ocupado. E é para ela continuar no canto que ela estava. Ela continuou no canto que ela estava? Continuou? Então, nosso código está funcionando de acordo com... Diz. O teu código vai fazer o que você implementou. Você implementou isso? Não, então vai quebrar. Então, por exemplo, se eu tentar chamar na posição 5 existe? Não. Então vamos tentar imaginar o que é que pode acontecer.
O que é que o teu código vai rodar? Teu código vai tentar pegar essa pessoa do começo, que existe, e colocar na posição 5 do vetor. Só que a posição 5 do vetor não existe. Aí o JavaScript vai bugar e vai criar na hora uma posição 5 para encher o resto com undefined e vai ficar uma coisa meio assim, ó. Tipo a véia que fica reclamando, abre o caixa, abre o caixa. Aí foi lá e abriu o caixa. Teu código quebrou. Era para ele ter feito isso? Não, era para ele ter feito o quê? Caixa inexistente, caixa inválido. Aí a gente vai lá e, e conserta, né? Como é que a gente tem que consertar aqui? No chamar, além de verificar se a fila está vazia, além de verificar se o caixa. Não. Antes disso, né? Eu vou verificar, antes de tentar acessar o caixa, eu vou verificar se ele existe. Como é que eu sei que ele não existe se for menor do que zero ou index maior ou igual a des.caixas.length. console.console.log caixa inexistente e return, ok? Então, além do modo orientado a testes, você pode rodar no interativo e interagir com seu código. Porque se eu mandar rodar os testes aqui, ele vai rodar os testes que estão cadastrados. Aqui, como eu mudei algumas coisas, ó, ele vai tentar chamar o init, só que init eu mudei, né? Eu mudei para quê? O init iniciar. Então, se fosse para rodar os testes, aqui teria que ser init, aqui teria que ser show, aqui é um arrive, aqui é um call, aqui é um finish. O código continua funcionando igual, só que eu ajustei, né? Caixas. Tem dois cifrões na frente. Ah, eu tinha apagado. Então aqui basta colocar isso mais linha. Init 2. Quebrar a linha. Apaguei aqui. Para. Vamos fazer os ajustes agora para passar nos testes. O que é que eu tenho que fazer? Não são mais agora 4 quadradinhos, né? São 5 e tem que ter colchete no começo e colchete no fim. Bora ajustar. Então agora não são 4, são 5. E vai ter que ter um colchete no começo e um colchete no fim. O que é que está de errado agora? É vírgula. Tá. Tem que ter um join e eu tenho que dizer que é uma vírgula e um espaço. Ok. Espera também tem que ter os colchetes, né? Então, colchete no começo e colchete no fim. O que mais aqui? Ao invés de só caixa ocupado, é para dar falhou, caixa ocupado. Então, vamos lá. As mensagens assim, todos têm esse feio na frente. Sem clientes ao invés de lista de espera vazia. Sem clientes. Hum, caixa inexistente ao invés de caixa vazio. Quando. Não, peraí. Isso daqui é quando eu tento finalizar um caixa que não existe, tá?
Então, quando eu tento finalizar um caixa que não existe, eu também tenho que testar, né? Quando eu tento finalizar um caixa que não existe. Ó, que bonitinho. Banana. Então, vamos lá. Essa atividade, ela é a base das outras atividades de vetores. Porque aqui você já trabalha com os dois modelos de vetores, tanto o vetor estático, quanto que eu chamo de vetor sanfona, que vai diminuindo e aumentando. As aulas, elas vão ser curtas, as práticas. É porque a gente perdeu quanto tempo aí? Só tentando, acho que eu perdi uns 15 minutos tentando ajeitar o negócio da prova, não foi? Ó, mas assim, vamos entender como é que é o modelo de aula para a gente viver bem. As práticas vão ser curtas para vocês conseguirem refazer dentro do tempo de aula aquilo que vocês acabaram de ver. Vocês acabaram de ver, está fresquinho na memória, mas não é por isso que vocês conseguem fazer. Vocês vão ter o código e a ideia é vocês tentarem refazer o que a gente acabou de fazer. Tipo um professor que acabou de mostrar como é que faz a queda, aí diz assim, tenta. Então vocês vão ter 16, assim, 45 minutos pelo menos para pegar esse código, eu vou colocar no Notepad, mas não é para copiar o código, é para tentar refazer nos mesmos passos. Se você quiser, você pode começar com vazio, do jeito que a gente fez, entendeu? Começa vazio, cria os teus testes, testa um pouquinho, começou a funcionar, você viu que dá certo? Aí você pode tentar fazer o processo de interação ou tentar integrar com os testes, mas é manipular. Primeira etapa cognitiva é a etapa de compreender. Você olha e você entende o que foi feito. Vocês entenderam o que foi feito? Ok? Alguns sim, outros mais ou menos. Então agora a gente vai tentar manipular isso que a gente fez para se apropriar do que foi feito. Tá? Então eu vou colocar aqui no Notepad banana. E aí você tenta refazer os passos, de pouquinho em pouquinho. Aí na dúvida, pesca lá, vê como é que eu crio o array. Ah, tá. Criei o array. Aí tenta criar o método. Vixe, como é que eu chamo o método? Aí pesca lá, chamou o método. Ixi, eu não sei mais fazer o ponto map, esqueci como é que eu transformo de um vetor para o outro. Aí vai lá e copia. Então, tenta usar de forma inteligente a resposta, tá?